Quanto dinheiro deve ter o seu fundo de emergência? Faça o teste da máquina de lavar. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais. Aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneira de termos mais dinheiro ao fim do mês, ao fim do ano, ou de termos simplesmente uma vida mais equilibrada e sem stress financeiro. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender na plataforma em que estiver a ouvir, de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt e de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, enfim, por todo o lado. Eu tento partilhar e chegar ao maior número possível de pessoas com estas dicas financeiras. Hoje quero falar-lhe sobre o fundo de emergência, porque acho que este conceito já está lentamente a entrar na sociedade portuguesa. Ouço cada vez mais pessoas a falar sobre o fundo de emergência, mas também encontro muitas pessoas que, quando menciono esse conceito, ficam a olhar para mim como se eu estivesse a falar de astronomia ou física quântica, porque nunca ninguém nos ensinou que isso é o básico dos básicos. A pergunta hoje específica é saber se você tem o valor ideal no seu fundo de emergência. E se sabe como é que se calcula esse valor e se está adequado à sua realidade. Porque hoje vamos passar para além do básico. E o que é o básico? É termos numa conta à parte um valor que vai entre 6 a 12 meses das suas despesas mensais. Isto para quê? Para, no caso de uma emergência, não ficar aflito e saber que pode contar com esse dinheiro. Portanto, é uma espécie de colchão, de airbag que o vai proteger se chocar de frente com uma realidade, com um imprevisto que, enfim, possa prejudicar a sua vida financeira e a da sua família, dos seus filhos. Estou a falar sobre este tema a propósito de uma breve pergunta que vou deixar para um outro episódio, de um ouvinte que me perguntou: Pedro, eu estou a resumir a pergunta, tenho aqui algum dinheiro disponível, devo investir em ETFs ou devo investir no meu fundo de emergência? E eu pensei assim, eia bem, que confusão de conceitos, eu tenho de voltar a falar sobre isto, porque deve haver imensa gente ainda que, mesmo que perceba o conceito, não sabe quanto deve ter nesse fundo de emergência. E então vou dar aqui várias ideias para que você escolha a melhor para si e para a sua família. Basicamente a pergunta é: qual é o valor certo? Qual é o valor adequado? O número mágico para o meu fundo de emergência? Ora, a primeira coisa que é preciso dizer é que não é um valor universal, porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa com os seus rendimentos, com as suas despesas, tem muito a ver com a estabilidade financeira, a estabilidade profissional dos meus rendimentos. Se eu tenho uma casa arrendada, se tenho uma casa própria, se tenho um crédito de habitação em que o valor é variável, se os meus rendimentos são variáveis, há tanta coisa. Bom, então, para já, é preciso perceber que há várias formas de fazer estas contas. 6 a 12 meses de todas as suas despesas. Porquê 6 a 12? Pode ser mais. 6 meses será talvez, por exemplo, para um casal de funcionários públicos. Pessoas que
muito dificilmente vão perder o emprego e que vão ter aumentos salariais ao longo dos anos, a rondar a inflação ou até acima da inflação. Portanto, a preocupação em relação à instabilidade é muito menor do que, por exemplo, alguém que trabalha a recibos verdes e que, se não trabalhar, não ganha. Ou que trabalha numa empresa em que há a possibilidade de, se houver uma crise, como tem acontecido, de repente podem ter de despedir pessoas. Uma coisa é eu ter filhos e com despesas fixas, e outra coisa é ser solteiro. Portanto, já estamos a ver aqui que 6 meses pode ser suficiente para quem tem um trabalho e rendimentos estáveis, e até 1 ano pode ser pouco para quem tem rendimentos que variam muito e em que talvez tenha de estar parado durante 2 ou 3 meses porque não arranja trabalho, ou tem de contar com dinheiro também para as férias porque não tem subsídio de férias nem subsídio de Natal. Depois chegamos aqui à definição de o que é que são despesas. Porque há pessoas que pensam assim, ok, despesas então é a renda da casa, a eletricidade, a água, o gás, os seguros, os combustíveis, enfim, e outras coisas. Mas por vezes esquecem-se também de que a alimentação é um gasto fixo. Só a alimentação pode aumentar a despesa mensal em 400, 500, 600 euros. E, portanto, logo, aquilo que eu estava a contar como um valor para o meu fundo de emergência vai, se calhar, às vezes até duplicar, não é? É muito importante nós definirmos exatamente quanto é que são as nossas despesas fixas. E depois, há aqui um outro pormenor que temos de acrescentar, que é, eu posso querer, mesmo numa situação de emergência, manter despesas que não são essenciais. E se assim for, eu devo também incluí-las nesta conta. Para mim é importantíssimo continuar a ir ao ginásio. É importantíssimo continuar com um hobby ou com algo que custa dinheiro, mas que para mim é fundamental continuar para eu me sentir equilibrado e feliz. Ok? Eu tenho de acrescentar. Portanto, já não estamos a falar de despesas essenciais para a sobrevivência, mas estamos a falar de despesas essenciais para essa pessoa. Portanto, isto já vai levar a outro cálculo. Mais uma vez, vezes 6 meses, vezes 1 ano. Estamos a simplificar. Há pessoas que querem fazer as contas para o fundo de emergência não pelas despesas, mas pelo salário que auferem. Então, se eu ganho 1.200 euros por mês e a minha mulher ganha 1.200 euros por mês e eu quero ter um fundo de emergência relacionado com isso, então eu vou ter de multiplicar 2.400 euros vezes 6 ou vezes 12. Isto implica o quê? Que estão a contar com um colchão, com uma rede financeira que lhes permite manter exatamente o mesmo nível de vida, mesmo com gastos supérfluos, durante esse tempo que esse fundo de emergência durar. Portanto, a pergunta fundamental aqui é, para eu saber se o meu fundo de emergência já está bom ou não, é quanto tempo é que eu conseguia viver com o dinheiro que tenho se eu de repente ficasse com rendimentos zero? Durante quantos meses é que eu conseguia pagar as minhas despesas se eu agora ficasse a zeros? Se deixasse de entrar dinheiro na minha conta, durante quanto tempo é que eu e a minha família conseguiam viver com qualidade ou sem qualidade? Dá para quanto tempo? Dá para 15 dias? Dá para 1 mês? Dá para 3 meses? Para 6 meses? 8 meses? 9 meses e meio? 1 ano? 1 ano e meio? Esta é a pergunta. E é fundamental você fazer esta conta com urgência. Por exemplo, se as despesas mínimas mensais forem de 1.500 euros, casa, alimentação, transportes, seguros, escolas, saúde, créditos, etc., então o fundo de emergência deverá estar
por exemplo, se estivermos a falar de 6 meses, estamos a falar de 9.000 euros. Se estivermos a falar de um ano, estamos a falar de 18.000 euros. Portanto, é muito dinheiro? É assustador falar logo assim em tantas dezenas de milhares de euros? Claro que sim, mas é este o objetivo. Ou seja, nós, quando temos um fundo de emergência, estamos a comprar tempo, estamos a comprar tranquilidade quando a nossa vida corre mal. E nós só sabemos que a nossa vida vai correr mal quando acontecer. Até lá está sempre tudo bem, está sempre ótimo, não é? Só que um dia isto vai acontecer, porque faz parte também da nossa vida. É sempre exagerado falar destes valores até que precisamos dele, ou destes valores. Portanto, é preciso deixar de confundir o fundo de emergência com dinheiro parado à ordem ou dinheiro parado num depósito a prazo. É completamente diferente. O fundo de emergência tem um objetivo e é muito importante atingirmos esse objetivo, porque só depois de fazermos isso é que conseguimos começar a investir e a ganhar dinheiro com o nosso dinheiro. Porquê é que isto é tão importante? Porque quando temos o tal fundo de emergência, que não é para ganhar dinheiro, se tivermos um imprevisto, não vamos pedir créditos pessoais, não vamos usar os cartões de crédito, não vamos vender investimentos com prejuízo, não vamos falhar as prestações da casa, não vamos pedir dinheiro emprestado nem à família nem aos amigos, porque isso normalmente acaba sempre muito mal. Não vamos entrar em stress financeiro. Vamos poder viver calmamente dentro da tragédia que nos acontecer. Quem é que precisa de um fundo de emergência maior? Trabalhadores independentes, quem depende de comissões, famílias com filhos, quem tem um crédito à habitação elevado, em que qualquer centésima na Euribor pode fazer variar essa prestação, às vezes dezenas ou centenas de euros, para quem trabalha em setores instáveis e quem vive apenas com um salário. No caso de um casal, podem-se dividir aqui algumas responsabilidades, e isso, se um ficar desempregado, o outro está lá, mas se uma família só depende de um salário, então é muito importante ter este fundo de emergência robusto. Quem é que pode ter um fundo de emergência menor? Funcionários públicos, como expliquei no princípio, casais com salários e empregos estáveis, pessoas sem filhos, pessoas que não têm dívidas, que já têm a casa paga, quem tem uma rede familiar forte, por exemplo, quem vive com os pais, jovens que vivem com os pais não precisam de um fundo de emergência tão elevado, podem aproveitar para investir, para depois terem dinheiro para comprar uma casa, para investirem noutras coisas, não é? Para melhorarem a sua reforma. Para quem é que menos de 3 meses de fundo de emergência é arriscado? Enfim, é para todos. Ou seja, é aqui que entra até aquela pergunta que eu fiz aqui no início deste episódio, que era fazer o teste da máquina de lavar. O que é o teste da máquina de lavar? É perguntar-se a si próprio: se neste momento, hoje, a minha máquina de lavar avariasse, se avariasse a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça e eventualmente a máquina de secar, se avariasse o forno, se avariassem 2 ou 3 destes juntos, eu conseguia comprar novos e evitar recorrer a créditos? Eu já dei outros exemplos. Houve um mês em minha casa em que avariou a máquina de lavar e em que se partiram 2 pares de óculos. O meu filho estava a brincar com a minha mulher, com a mãe. No meio da brincadeira caíram os 2 pares de óculos ao chão. Foi preciso comprar 2 pares novos. E só isto foi uma despesa de quase 3.000 euros. Portanto, faça o teste da máquina de lavar, que é, se avariarem 2 máquinas,
eu tiver de comprar 2 máquinas novas, isso, eu tenho dinheiro para isso calmamente e não é uma preocupação para o resto do orçamento do mês? Se sim, já tem o fundo base, não é? Aquilo que eu chamo de fundo base. Se não tem, então é bom começar a pensar nisto. No fundo de emergência, o dinheiro tem de estar seguro, não é para investir, tem de estar a render o mínimo, será o dos certificados de aforro, 2%, menos do que isso também está, não vale a pena, é um desperdício. Portanto, o fundo de emergência não pode nunca estar em ações, ETFs, criptomoedas, PPRs agressivos ou produtos que sejam difíceis de resgatar, porque há depósitos a prazo que só pode resgatar no final. Portanto, isso não pode servir para um fundo de emergência. Se ficou assustado por eu falar nestes valores, 9.000 euros, 18.000 euros, 20.000 euros, quero descansá-lo, porque isto não se faz de um dia para o outro. Pode demorar 2 anos, 3 anos, 5 anos até atingir estes valores. E pode exigir, de facto, alguns sacrifícios. Férias menos caras, não jantar fora tantas vezes, vender um carro, enfim. Depois cada um saberá o valor que dá a ter este fundo de emergência. Mas começa com os 1.000 euros, que será relativamente simples de conseguir. Creio que num ano é possível, mesmo famílias com poucos rendimentos, atingir esse valor. Depois avança para 2 meses de despesas, 3 meses de despesas, 4, 5, 6, e a partir daí vai ver que vai sentir que, em primeiro lugar, já organizou a sua vida, que é possível juntar dinheiro, e depois a partir daí é tentar ter fontes de rendimento extra, reduzir ainda outros custos e vai lentamente conseguir aumentar esse fundo de emergência, porque o grande dilema é quando uma família consegue atingir um determinado valor, o que é que acontece? Surgem logo 1000 ideias sobre como gastar esse dinheiro, que é, olha, já que temos este dinheiro, se calhar podíamos trocar o sofá, podíamos trocar a televisão, podíamos trocar de carro, podíamos passar um fim de semana fora, e portanto, se não conseguirmos travar isto e ter um objetivo sólido, esse dinheiro vai desaparecer num ápice. E portanto é aqui que entra a literacia financeira e termos um objetivo claro, que é ter um valor específico que queremos atingir para depois termos então esta segurança financeira que é o fundo de emergência. Ora, já estou aqui a chegar ao meu destino, deixem-me só aqui estacionar para no fundo chegarmos aqui a uma conclusão sobre porque é que é tão importante nós levarmos isto a sério. Aquilo que nós devemos, sobretudo, pensar é quantos meses de paz é que eu já comprei. Portanto, aquela conta de que vos falava há pouco, que é dividir o valor que nós já temos pelo mês de cada despesa que nós temos, e portanto isso permite-nos saber quanto dinheiro é que nós já compramos, quanto tempo é que nós já compramos de sossego, de estabilidade. Se eu tiver 10.000 euros guardados e gastar 1.250 euros por mês, eu já comprei 8 meses de tranquilidade. Não é? São 8 meses sem entrar em pânico se eu perder o emprego. Porque se eu depender sempre do salário em salário, e se eu estiver, por exemplo, num trabalho tóxico, não é? Num emprego tóxico, eu estou preso a esse emprego. Eu não consigo sequer pensar na possibilidade de, olha, vou sair daqui e agora tenho 6 meses, tenho 1 ano para reorganizar a minha vida, de encontrar um outro emprego em que eu me sinta bem ou criar o meu próprio emprego. Portanto, isto, o fundo de emergência também tem a ver com a liberdade, com a nossa independência, com a possibilidade de nós escolhermos o nosso futuro. Não é apenas para emergências financeiras, serve para nós escolhermos o nosso caminho. É bom nós falarmos sobre isto, porque às vezes é preciso um choque de realidade, porque alguém pensa assim, ok, tenho aqui 3.000 euros
no meu fundo de emergência, ou à parte, nem sequer é um fundo de emergência, e portanto chega e sobra. Não, se fizermos esta conta, há quantos meses é que eu consigo viver se ficar sem nada? Provavelmente isso dá para 1 mês e meio. E 1 mês e meio não dá sossego a ninguém. Reparem, às vezes há pessoas que nós encontramos na rua, até nossos conhecidos, com um carro espetacular, caríssimo, mas não têm nenhum fundo de emergência porque gastam todo o dinheiro se calhar a pagar essa prestação. E há pessoas discretas, não é, que têm se calhar 20 mil euros no fundo de emergência, e é essa pessoa que dorme muito melhor à noite, não é? Há quem pague 400 euros por mês por um carro e há quem coloque 400 euros por mês num fundo de emergência. E ao fim de 2, 3 anos, vejam quem é que vive com mais descanso. Portanto, meus amigos, era esta a mensagem que eu vos trazia hoje. Refletir um bocadinho sobre a importância de ter este tal fundo de emergência e quanto é que precisamos ter lá. É muito importante definir esse valor, porque permite traçar um plano para saber daqui a quanto tempo é que nós atingimos essa meta, e depois percebermos que devemos reavaliar essa meta em vários momentos da nossa vida. Se nasceu um filho, se mudarmos de emprego, se mudarmos de casa, se as despesas são maiores, se reduzimos as despesas. E, portanto, é importante mantermos sempre este nível de segurança, porque é depois disso que o dinheiro que sobrar depois de termos o fundo de emergência fechado, completo, esse balde cheio, é que nós então vamos começar a investir e aí ganharmos dinheiro para vivermos ainda melhor. É esse o segredo. Sem este alicerce, é muito difícil chegarmos a algum lado. Muito obrigado, boas poupanças. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. Active Bank e Active Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Active Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Active Bank Simplifica.